Paz do Senhor a todos, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus, Ferraz de Vasconcelos, mais uma vez aqui com vocês para uma breve meditação de uma porção da Palavra de Deus. Muito feliz, Deus nos trouxe até aqui, tem nos dado vida, tem nos alimentado, com a sua Palavra, e estamos muito gratos a Deus pelo dom da vida, Se não há motivos socioeconômicos para a grande maioria de nós, povo brasileiro, nos alegrar, nós temos a presença de Deus, irmãos, e a alegria que Deus nos dá, ela supera todas as demais coisas, supera todo entendimento. A alegria de Deus supera a alegria da cesta básica, do salário, do bom salário, da abastança, sabe? Porque ela preenche esse vazio existencial dentro do nosso ser, dentro do nosso interior. Nós vamos fazer uma pequena reflexão em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16 somente. Mas antes, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Se inscreve no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, Nossa intenção aqui é lermos o texto e tirarmos dele um entendimento para a nossa vida prática, A gente chama de hermenêutica bíblica, Ou exegese bíblica em algumas situações, porque a confusão que se faz com a Bíblia é um negócio fora de série, Fora de série. Eu tento não entrar em textos polêmicos, porque a intenção não é polemizar, mas quando em vez a gente entra em alguns textos para tentar esclarecer algumas dúvidas, Amém? Eu quero falar com os irmãos neste momento, nesta ocasião, sobre vocação e chamado. Mas eu quero fazer uma abordagem diferenciada. Eu não quero falar daquele que está fazendo, da função do cargo que ocupa e suas atribuições. Eu estou pensando numa perspectiva seguinte: nós, pastores, liderança, temos por hábito, graças a Deus, de perceber na igreja quem tem vocação para esta ou aquela função, para exercer este ou aquele cargo, e de acordo com as suas atribuições. E feliz ou infelizmente, a gente, em alguns momentos, a gente tenta forçar esta situação, E a pessoa que tem de repente uma aptidão natural, porque o dom espiritual é uma coisa, são 9 dons espirituais, só 9, não tem 10, não tem 11, não tem 8, são 9 dons espirituais. Só para chatear, não conte para ninguém, não tem dom de revelação. A revelação está inclusa lá no dom de milagres, no dom de maravilhas. Então são 9 dons espirituais e um pouco mais de 20, 21, 20 e poucos dons de serviços, como exercer o pastorado, dom do serviço social, e assim por diante. Ele está espalhado no Novo Testamento, em Romanos 12 tem uns, em Efésios 4:11 tem outros, lá nas cartas pastorais paulinas tem outros. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: nós, liderança, temos que entender o seguinte: nós não podemos obrigar pessoa alguma a exercer ou assumir cargo algum. Vamos ler o texto? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Pronto, está vendo? É obrigação pregar o Evangelho. Não, irmãos, Paulo está falando dele. Se assumir, tem que fazer, e fazer com vontade, com diligência, com empenho, desenvoltura, dedicação, etc, etc. Por que nós vamos falar aqui sobre os atributos dos diáconos
para a gente ver que diácono é só olhar carro. Diácono tem que ter hoje eu não conheço nenhum diácono, aliás, não conheço nenhum pastor no quilate de Estevão, que era um diácono, com aquele, para fazer aquela pregação, né? Mas enfim, vamos voltar para cá. Irmãos, nós não podemos obrigar ninguém a exercer função alguma, mesmo que a gente perceba que de repente um irmão, uma irmã tenha vocação para isso ou para aquilo, ou de repente nem tem, mas como eu tenho um grupo pequeno na igreja e eu preciso fazer evangelismo, eu tenho que falar, tem que evangelizar, irmãos. Não necessariamente. Tem pessoa que não sabe, que não quer, tem vergonha, é tímida. Tem gente que só ora na casa dele, ora na igreja. Vou dar oportunidade para a irmã fulana, o irmão cicrano. Não quero oportunidade. Irmão, tem que aceitar a oportunidade. Não, ele não tem que aceitar. Ele pode ou não aceitar a oportunidade. As pessoas são livres. As pessoas são livres. E nós temos que entender isso, nós temos que aplicar isso, deixar de querer forçar numa situação. A gente força uma situação e começa a vir há uns exageros aí, né? Se você não fizer, Deus vai pesar a mão. Irmão, Deus não pesa a mão em ninguém, não. Deus não é uma criança mimada que fica futucando formigueiro. Deus não é uma criança mimada que corta a asa da abelha para... Deus não faz isso, não, irmãos. Deus é um ser, né? Deus é um ser inteligente, é um ser amoroso, um Deus de paz, um Deus de tranquilidade. Nossa, é um Deus que preenche o nosso ser com seu Santo Espírito. Sou eu que tenho arroubos emocionais, sou eu que me vingo, sou eu, o Edson, o João, o Manuel, a Maria, a Joana, a Elizabeth, entendeu? Não vamos forçar numa situação, sabe? Vamos orar a Deus. O material humano que tivermos a gente usa da melhor maneira possível, orando a Deus para que envie obreiros, pessoas que têm dom. Ore para o Senhor da Seara para que envie obreiros. Então, se o material humano que temos na igreja não está sendo suficiente, vamos orar a Deus para que Deus envie outros. Agora, não vamos forçar uma situação em cima de um irmão, de uma irmã que é tímido, sabe, que tem vergonha, e é normal ter vergonha. Mas está escrito lá que ficarão de fora os tímidos. Olha, não é isso não, ali é covardia, é gente mole, sabe, gente frouxa, não é timidez que faz parte da personalidade, não é isso. Vamos ler direito o texto para não cometermos arroubos. Vamos respeitar a liberdade do outro. Respeitar a liberdade do outro. Eu gosto de ética cristã, dei aula várias vezes sobre ética pastoral, ética cristã, e eu inverto, né? Que o normal é ter um chavão, um dito popular que diz assim: o seu direito acaba quando começa o meu, não é isso? Não é assim que as pessoas falam? O seu direito acaba quando começa o meu. Eu inverto, eu falo assim: a minha obrigação começa quando termina a sua. Então eu tenho que primeiro fazer a minha parte, e não posso cobrar. Quem cobra não é ético. Então, se eu achar que um irmão, uma irmã da igreja, imponho sobre ele um medo, um terror psicológico, em nome de Deus, eu não sou de Deus. Se você não fizer, Deus vai pesar a mão. Tá? Você está com esse problema aí, é porque você está negando. Deus está pesando a mão na sua família, vai pesar a mão nos seus filhos. Ô irmão, ô louco, Deus não faz isso não. Não, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. De Gênesis a Apocalipse, quando ele encontra com Adão, ele por misericórdia ensina Adão a cultuar. Ele fala com Caim, e ele sabia que Caim podia ou não, porque dependia da decisão de Caim. A gente quer que Deus vai lá e impede. Não, a decisão é minha, a decisão é sua, meu irmão, minha irmã. Ele fala para Caim: olha, o pecado jaz à porta como um animal acuado, cabe a ti ter controle sobre isso. Ou seja, a situação está aí, é você que tem que controlar, sou eu, irmãos. O espírito do profeta
que não é Espírito Santo, é o meu espírito, está sujeito ao profeta, ou seja, eu tenho que ter controle sobre as minhas ações, sobre minhas palavras, sobre o que faço e arcar com as consequências. Todos nós, temos arroubos, podemos num momento ou outro, uma palavra mal dirigida, né, um excesso, devemos reconhecer e ir lá pedir perdão por este motivo. Não é perdão por tudo, desculpa alguma coisa. Você quer ver eu ficar irritado e alguém falar desculpa alguma coisa? Quem fala desculpa alguma coisa é porque alguma coisa ele fez e teve consciência que não deveria ter feito. Então, desculpa alguma coisa o quê? O que você fez? O que você falou? Amém? Então, olha, quando Paulo diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho, é ele está falando dele, porque ele assumiu essa atribuição, como eu sou pastor desde 1997, janeiro de 97, então eu assumi, tenho que, pega quem sua mão, até um hino que fala, né, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. A harpa cristã, Frida Wingren, esposa de Gunnar Wingren, fundador da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, 1911. Então, pôs a mão no arado, mas não quer pegar? Nos ajude em oração, interceda por nós, levante suas mãos santas, sem ira e sem contenda, e nos ajude em oração. Amém, é isso, tá certo? Clique aí, se inscreva no nosso canal, comente conosco. Concordou, não concordou? Ninguém é obrigado a concordar. Tivesse citado esta ou aquela passagem, é inteligente quem ganha almas, mas quem não tem vocação para ganhar almas, né, vai fazer o quê? Tem gente que tem vocação para orar, tem gente que tem vocação para contribuir, tem gente que tem vocação para pregar dentro da igreja, para ensinar, né? Mas Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer estar aqui contigo, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, Ferraz de Vasconcelos. Fique com Deus.